Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, a Tua palavra está aberta neste momento. Amém. Que não fale o Robson, mas que fale, Senhor, o Teu Espírito Santo. Pois existe uma promessa em Mateus capítulo 10, versículo 20, que diz que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai falará por vós. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Necessitamos dessa experiência de salvação neste momento. Que agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aqui diz assim: portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas salvo do quê? Deus enviou o Filho dele, como nós estudamos, falamos aqui durante as quartas-feiras, falando sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, falamos do grande conflito entre o bem e o mal, falamos de várias coisas, e hoje nós vamos falar sobre a experiência de salvação, porque Deus enviou o seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas salvo do quê? Isso sempre ficou na minha mente, mas salvo do quê? Quando eu decidi aceitar Jesus, que eu tomei a decisão na minha casa, porque um certo dia eu estava usando drogas com alguns amigos e eu tive um começo de overdose e passou aquele filme todo que eu, quando criança, ouvia a palavra de Deus através da mãe de meu irmão, a ex-mulher de meu pai, que é adventista. Eu disse: agora, se eu morrer aqui, eu morro perdido. E agora o que é que eu faço? Como é que eu tenho que ter a salvação? E eu tinha feito um propósito com Deus. Eu disse: Senhor, eu estou morrendo aqui, mesmo drogado naquele momento, mas se o Senhor me der uma chance, eu vou procurar um meio ao qual o Senhor possa me salvar. E naquele momento Deus teve misericórdia de mim. Mas eu decidi na minha casa ter uma experiência de salvação. E certa vez um pastor da Metodista foi lá em casa, que era amigo da minha mãe, do meu padrasto, e me levou para a igreja dele, Metodista Wesleyana. Eu comecei a frequentar a igreja Metodista, tomei a decisão, fui lá para frente em um dos apelos do sermão, mas eu estava angustiado, porque eu queria fazer algo que me trouxesse uma experiência de salvação. Porque Deus enviou o Filho dele para não condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E eu queria saber o que eu tinha que fazer para que essa salvação que Jesus veio dar, eu pudesse encontrar e receber. E eu ficava angustiado. Eu orava de madrugada, 2 horas da manhã, ficava até 4 orando, estudando a Bíblia, que minha mãe me deu uma Bíblia de presente, lá em 2007, e eu ficava: meu Deus, e agora? Se eu morrer agora, eu estou perdido, o que é que eu faço? Será que Deus me aceitou? Será que eu tive a experiência da salvação? Será que eu estou salvo ou estou perdido? Esse conflito passava constantemente, e eu já sou magro, Imagine como eu fiquei de tanta angústia, Então eu fiquei mesmo só o cadáver. A angústia se apoderava de mim, e eu ficava: e agora o que é? E eu aí cheguei, tive coragem uma vez e disse: pastor, com o pastor da Metodista, o que é que eu tenho que fazer? Como é a salvação, pastor? Eu não entendo nada, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. O que é a salvação? E o pastor olhou para mim e disse: a salvação é pela graça, meu filho. Assim, mas quem é essa graça? O que é a graça? Quem é graça? O pastor: não, a salvação é pela graça. Sim, pastor, mas o que é a graça? O que é que eu tenho que fazer? Nada. A salvação é pela graça. O que é a graça? Um favor imerecido. Um favor imerecido. Mas o que é um favor imerecido? É que você não merece nada, mas Deus lhe deu. Você aceitou a Ele e Deus lhe deu. Aí eu disse: sendo assim, é um favor imerecido, ninguém merece nada, está todo mundo salvo nesse mundo, pastor. Porque pense num povo que não merece nada, somos nós. Porque quando nós pecamos, erramos através dos nossos pais, antepassados, Adão e Eva, quando Deus disse: de toda a árvore do jardim, Deus, o Criador, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como nós estudamos aqui na criação, Ele faz o boneco de barro, modela, sopra no seu nariz o fôlego de vida, e ele se torna alma vivente, um ser vivente. E naquele momento Deus cria o homem, a mulher, os animais, o mundo em 6 dias, e no 7º descansa. Deus diz: você vai viver eternamente, mas tem um detalhe: todo o jardim, todo este mundo é seu, só não toque nem coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela você comer, você morrerá. E o que é que eles fizeram? Desobedeceram a voz de Deus, e a morte se passou a todos nós,
Porque Deus disse: no dia que comer, certamente morrerás. E o salário do pecado, a desobediência a Deus, nos traz morte. E não só morte física, como morte eterna. Imagine deixar de existir para sempre. Além de morrer nessa vida perdido, morre perdido, e depois deixa de existir, é jogado num lago de fogo e deixa de existir. Isso se passava como um filme na minha mente terrível. Eu disse: meu Deus, eu quero ter uma experiência da salvação. O que é a experiência da salvação, Senhor? Aí o pastor dizia: é um favor imerecido. Eu digo: isso não é o suficiente para mim. Será que eu tenho que obedecer a alguma coisa, eu tenho que fazer? E infelizmente, muitas igrejas, como a dele, pregam isso, que a salvação é pela graça. Certo, a Bíblia fala isso, nós adventistas pregamos isso, salvação é pela graça. Mas eles pregam que a salvação é pela graça e que você não precisa fazer mais nada. Não precisa mudar o seu jeito de se vestir, não precisa mudar o seu jeito de andar, não precisa abandonar lugares que você frequentava. Então existem igrejas que falam também que salvação é pela graça, só que eles pegam a graça e transformam em uma desgraça, porque eles mostram que não precisa mais nada, que você não precisa mais, não, música do mundo, uma musicazinha romântica, pode, e isso a Bíblia condena. Então existem igrejas, e muitos de nós, que pregam a graça transformando numa desgraça, e faz com que pessoas que precisam ter uma experiência de salvação tenham a experiência da perdição. Essa semana eu vi um cantor, não vou citar o nome, mas que canta muito bem, nós admiramos, uma cantora, e no casamento dela, cantando músicas que ela fez, mas daqui a pouco cantando músicas de Roberto Carlos, músicas eu esqueci o nome do cantor, Zezé de Camargo e Luciano, e eu fiquei triste. Eu digo: eu vou parar de seguir essa mulher no Instagram. Por quê? Porque quantas pessoas, como ela é influenciadora, cantora de nome nomeada, acaba agora influenciando outras pessoas. Não, mas a salvação é pela graça, não precisa fazer nada não, meu irmão. Aceitou Jesus, o que Jesus quer é que a gente ame ao próximo, ame as pessoas e pronto. E quantas pessoas, infelizmente, têm saído do nosso meio e ido para caminhos que parecem ser direito, mas o final é de morte, achando que teve uma experiência de salvação. Eu conheço vários, inclusive da minha família, pessoas que eram adventistas do sétimo dia, mas que agora foram seduzidas por falsas doutrinas, que ensina que é só a graça, que você não precisa mais fazer nada. Não, Jesus aboliu até o pecado. Não, um brincozinho vai fazer mal a quem? Uma maquiagem, lógico que a gente tem muita imperfeição, muitas vezes a gente quer regular, mas se pintar igual patati e patatá já é demais, não é verdade? E infelizmente as pessoas que eram para ter experiência com a salvação, aceitando realmente a graça, acabam agora dizendo que não precisa nada, aceitou Jesus, está tudo certo, tudo bom e pronto. Olha o ladrão na cruz, roubou, matou, fez tudo, mas no último momento da vida dele, o que é que ele fez? Se arrependeu e está salvo. Então eles acham que o momento vai ser igual ao ladrão na cruz, que teve uma oportunidade especial. Cuidado, irmão, muitas das vezes, muitos de nós acabam transformando essa experiência de salvação em uma desgraça. Mas eu quero ir mais além com vocês. Vamos para Atos agora. Queria ler um texto aqui em Atos. Atos capítulo 3 também, só que o verso é o 19. Atos capítulo 3, versículo 19. Depois de João, só é para lançar um livro, 3,19. Depois de João vem Atos. Amém? Eu vou ler aqui, diz assim: prestem bem atenção. O que é experiência de salvação? Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Quando eu e você lemos esse verso,
Qual a primeira palavra que se destaca na sua mente aí? Qual desse verso aqui, qual é a palavra que mais lhe chama a atenção? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Qual é a primeira palavra assim que mais frisa na sua mente quando você lê esse verso? Arrependei-vos, né? Pronto. Ela pegou no ponto interessante. A maioria dos cristãos, Franci, quando lê esse verso, a primeira palavra que tem na mente deles é convertei-vos. E sabe o que significa convertei-vos no grego? Epistrefo. A palavra é epistrefo. O que significa epistrefo? Voltar para o caminho. Um giro de 180 graus. Aquele que está saindo do trilho, voltar para o trilho. Epistrefo significa isso. Só que para eu entrar no estado de epistrefo, que significa uma transformação externa, de fora, ou seja, pessoas que bebiam não bebem mais. Isso pode ser alcançado por qualquer pessoa lá no mundo. Lá fora, pessoas que bebiam pararam de beber. Como agora mostrar uma experiência de salvação a pessoas que estão lá no mundo, que vivem uma vida desgraçada? Você chega, e aí, meu irmão, quer aceitar Jesus? Jesus quer trazer uma experiência de salvação. Mas que experiência de salvação é essa? Meu irmão, eu bebia, não bebo mais. Aí a pessoa diz, eu também bebia, não bebo mais, e não precisei fazer nada, nem ir para a igreja. Não, irmão, eu usava drogas, não uso mais. Não, mas eu também usava drogas e não uso mais, e não precisei de uma igreja para sentir isso. Então, epistrefo, convertei-vos, o texto aplica aqui como algo exterior, algo de fora. Mas a experiência de salvação não é algo de fora. A experiência de salvação é algo de dentro para fora. E o que é a primeira palavra que destaca aqui? Como eu falei lá no livro de João 3,17, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E salvo do quê? Do pecado. O pecado que se passou até nós, quando Adão e Eva deram a possibilidade de Satanás entrar como príncipe desse mundo. Estamos sujeitos ao pecado e à morte eterna. Mas Cristo veio para nos salvar do pecado. E o que é pecado? Transgressão da lei. E aqui o texto diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. O que significa pecado no grego? A palavra é hamartia, que significa errar o alvo. A palavra pecado no grego, hamartia, significa errar o alvo, sair do trilho. Já a palavra arrependei-vos, convertei-vos, epistrefo, significa voltar para o caminho, voltar para o alvo. Mas isso, arrepender-se, só acontece quando a primeira palavra do versículo é praticada na minha vida. Qual é a primeira palavra? Arrependei-vos. O que significa arrependei-vos no grego? Arrependei-vos no grego é metanoia. O que é metanoia? Metanoia é algo interior, transformação espiritual. É aquela transformação que acontece quando Jesus entra com a graça manifestada na nossa vida e Ele agora faz com que eu e você tenha nojo do pecado. Será que eu e você está na experiência realmente de salvação? Como aqui diz o livro, experiência de salvação. Eu bebia, não bebo mais, eu usava drogas, não bebo mais. Mas você odeia o que você fazia? Porque Deus disse que Ele abomina e a experiência de salvação é ser igual a Jesus. Abominar, odiar, sentir repugnância do que eu fazia, da prostituição. Não, eu tenho nojo disso, eu não quero nem... Isso é experiência de salvação. Metanoia, arrependei-vos, transformação interior. Quando eu me transformo interior, agora eu venho com o processo de epistrefo, é arrependei-vos, é sair do mau caminho e voltar para o caminho. Dá um giro de 180 graus. Ellen White escreveu no livro Vidas e Ensinos algo que eu tiro para a minha vida e que eu preciso. Irmãos, eu confesso que aquela mulher foi uma mulher de Deus. Sabe o que Ellen White dizia, criança, adolescente? Quando Guilherme Miller pregava, ela ia para os cultos e Guilherme Miller falava do inferno, falava das chamas do fogo. Aquilo entrou na mente dela e ela tinha medo
de se perder da alma dela e para o inferno queimar eternamente, como muitos pregam. E aquilo causou um impacto. Ellen White, ainda com seus 16, 15 anos, ela, todas as noites, ela era gêmea, e todas as noites, porque ela ouvia isso, ela dizia: agora eu estou salva, eu estou perdida. Ela esperava todos irem dormir, e ela, jovem criança, descia da cama, a qual estava ela e a irmã dela, dobrava os joelhos e ficava a noite toda, do escurecer até o amanhecer, em oração, pedindo a Deus que a aceitasse como uma serva do Senhor e como uma mulher salva. E o que eu acho mais interessante, eu esqueci de trazer o livro que eu ia ler para vocês, que ela dizia o seguinte: eu não me aceitava convertida enquanto eu não tivesse tido uma experiência íntima com Deus e tivesse entrado no estado de êxtase com o Espírito Santo. Você teve esse encontro com Deus? Você realmente teve um êxtase, como Ellen White quis ter? E a gente sabe, 100.000 páginas ela escreveu à mão, visões e mais visões do que aconteceria nos últimos dias. E eu hoje me conformo com a oração de 5 minutos e chego na igreja e digo: sou convertido e transformado. Irmão, será que realmente tivemos uma experiência de salvação? Será que realmente levantamos essa bandeira: sou cristão, adventista do sétimo dia, a graça de Deus me salvou? Ou eu estou, infelizmente, ainda no estado de epstrefo, só conversão exterior, mostrando: ah não, mas na minha casa eu canto, na minha casa, mas se alguém vir me ferir, será que eu amo os que me odeiam? Isso é transformação, isso é experiência de salvação. É eu amar aqueles que me odeiam, aqueles que jogam praga em mim, aqueles que querem me ver mortos, aqueles que querem me ver na sarjeta. É eu olhar para eles e dizer: eu amo vocês. Será que Robson tem essa capacidade? Ainda não. Será que você tem essa capacidade? Entre você e Deus. Irmãos, experiência de salvação não é eu fazer algo para Deus para que eu seja salvo. É deixar Deus fazer algo dentro de mim, me transformando e me salvando. Nós estamos aqui porque nós escolhemos que Deus entre na nossa vida e cause essa transformação espiritual. O irmão Antônio, ele diz: Senhor, coloque sempre entre mim e Satanás qual é a palavra, irmão? Uma inimizade. É isso que eu e você precisamos pedir. O que é isso? Um estado de metanoia. Senhor, coloque inimizade entre mim e Satanás, coloque inimizade entre mim e o pecado, coloque inimizade entre mim e o que o Senhor abomina, Senhor. Eu preciso viver do lado de Deus. Isso é estado de metanoia, transformação espiritual. Aí vem o estado de epstrefo, aonde eu volto para o caminho e tenho um encontro com Cristo verdadeiramente, aonde eu deixo a graça habitar na minha vida e me fazer um cidadão dos céus. Precisamos, irmãos. Jesus está voltando, não é brincadeira não. Não é brincadeira não. Algumas pessoas, às vezes eu comento com minha esposa e digo: olha, aquele homem é um homem de Deus. Olha, aquele ali, rapaz, a gente sente assim, né? Mas será que alguém está olhando para mim dizendo: eu sinto que você é um homem de Deus? Porque ouvir eu te amo é maravilhoso, mas ouvir eu vejo Jesus em você é incomparável. Será que as pessoas olham para mim e veem que eu tive uma experiência de salvação e diz: eu vejo Jesus em você, meu querido? Rapaz, fulano fez isso com você, fez aquilo com você, você está orando por ele. Eu vejo Jesus em você, você teve uma experiência de salvação. Então, irmãos, é isso que nós precisamos, deixar com que a experiência da salvação, através de Jesus, que não veio para nos condenar, mas veio para nos salvar, entre na nossa vida e faça uma transformação. Não há nada que você faça, a salvação é pela graça mesmo, ela é de graça. O que eu tenho que fazer para ser salvo pela graça? Aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador e reconhecer que Ele, sem pecado, pagou o preço da morte, que era para mim e era para você, e morreu no meu lugar, dando a possibilidade de eu ter um encontro com o nosso Deus e ser salvo mediante o sacrifício dele. Isso é a salvação.
É eu aceitar isso, é eu entender isso e é eu praticar isso. Como? Aí agora vem as obras. Porque muitos aí, como eu falei, pregam que aceitou Jesus, está tudo bem, não precisa fazer nada, está tudo ótimo. Mas Tiago e o próprio Paulo, em Romanos capítulo 2, ele diz: os que ouvem a lei não serão declarados justos diante dele, mas os que praticam a lei, está lá em Romanos 2, serão justificados. Poxa, então a salvação não é pelas obras? Não, eu não posso fazer nada para me salvar. Mas quando eu sou salvo, eu tenho que praticar o que Deus me ensinou para fazer. Somos salvos pela graça, justificados pela fé e julgados pela lei. Tiago, capítulo 4, diz que a fé sem obras é o quê? Não adianta, irmãos, eu dizer que eu tenho fé nesse Deus, que eu creio no que está escrito aqui, que eu vejo tudo maravilhoso, mas se eu não pratico, a minha fé é morta. A minha fé não passa nem do teto. A fé ela tem que ser acompanhada com obras, como a Bíblia diz, Deus diz, assim Tiago disse, né? Assim como o corpo sem o fôlego de vida, sem o Espírito de Deus está morto, a fé sem obras ela é morta. Irmãos, nós guardamos o sábado não para ser salvo. Nós guardamos o sábado porque fomos salvos em Cristo Jesus. A mangueira produz manga não para ser mangueira, mas porque ela é mangueira. O cristão guarda os mandamentos não para ser cristão, mas porque é cristão. Os salvos de Deus guardam os mandamentos não para ser salvos, mas porque foram salvos em Cristo Jesus. A luz brilha não para ser luz, mas porque é luz. Por isso que Deus diz: vocês são o sal da terra, vocês produzem o brilho, não para ser luz, mas porque a minha luz habita em vós. Amém. Temos que entender que a luz que vem de nós, que tem em nós, não é nossa, é de Deus. Satanás, como eu falei aqui no conflito entre o bem e o mal, ele estava na presença de Deus constantemente, a glória de Deus irradiava sobre ele. Satanás olhava para si e dizia: eu tenho essa glória toda, então eu posso ser adorado. Toda glória e toda honra seja dada ao único Deus Altíssimo, o Senhor Yahvé. Irmãos, precisamos, como Ellen White, dedicar tempo à oração. O irmão Jorge está aqui alguns domingos falando sobre profecia, e aquilo me causa um impacto, e olha para mim e diz: você precisa, Robson, ter uma experiência de salvação, você precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Isso é salvo hoje e salvo para sempre? Todos os dias, todas as horas, a Bíblia diz que o diabo, o acusador das nossas almas, nos acusa diante do Pai de dia e de noite. Toda vez que eu e você tropeçamos, sabe o que é que o diabo faz? Ele vai lá no céu e diz: me dê Fernando. Tá vendo? O Fernando cometeu aquele erro lá. Me dê Fernando para eu ir andar com ele. Lembra que ele pediu isso a Pedro? Aí Jesus diz o quê? Pedro, eu orei ao Pai, eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Aí quando Satanás, o acusador das nossas almas, vai lá e também pede a vida dos nossos irmãos, o que é que Jesus diz? Pai, lembre da minha oração de João 17, quando eu orei para que eles fossem um, assim como eu e o Senhor sou um. Lembre-se, Pai, quando eu morri por eles na cruz do Calvário, dê mais uma oportunidade. Então hoje nós temos mais uma oportunidade de ter uma experiência de salvação. Você quer ter essa experiência de salvação? Nesse momento, chamo a minha esposa para cantar um louvor. Que você deixe, e que eu deixe, preciso deixar diariamente, constantemente, essa experiência da graça de Cristo fazer parte da minha vida. Medite nessa letra, e se você foi tocado por essa mensagem, se você for tocado por esse louvor, que enquanto ela vai louvando, que você fique de pé e comece a orar no seu seio e diga: Senhor, eu quero ter uma experiência de salvação.
Em infinito amor e misericórdia, Deus fez com que Cristo, que não conheceu o pecado, se tornasse pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Guiados pelo Espírito Santo, sentimos nossa necessidade, reconhecemos nossa pecaminosidade, arrependemo-nos de nossas transgressões e temos fé em Cristo, em Jesus como Salvador e Senhor, substituto e exemplo. Essa fé salvadora advém do divino poder da palavra e é um dom da graça de Deus. Por meio de Cristo somos justificados, adotados como filhos e filhas de Deus e libertados do domínio do pecado por meio do Espírito. Nascemos de novo e somos santificados. O Espírito renova nossa mente, escreve a lei de Deus, a lei de amor em nosso coração e recebemos o poder para levar uma vida santa. Permanecendo nele, tornamo-nos participantes da natureza divina e temos a certeza da salvação agora e no juízo. Quando Deus perdoa, Ele apaga todos os pecados. Ele nos dá uma oportunidade de recomeçar, mas não desperdicemos essa oportunidade. Esse tempo oportuno que se chama o quê? Hoje. A palavra do Senhor em Hebreus 4:9 diz: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus quer salvar você, Deus quer salvar mim. Deixemos o Espírito Santo de Deus trabalhar em nossos corações. Oremos. Querido Deus, obrigado porque a tua misericórdia é infinita. Como o louvor disse, o Senhor perdoa e não olha para trás, Pai. O que seria de nós sem o sacrifício de Jesus? O que seria do ser humano pecador miserável que um dia, Senhor, como trapo de imundície, transgrediu a sua lei, se fez lixo, se fez um ser humano terrível diante dos teus olhos, mas o Senhor desceu do céu e nos procurou de todas as maneiras. Correu atrás de Adão e Eva, ali no Monte Sinai, atrás do povo de Israel, atrás de Noé e tantos outros, e corre também atrás de nós, Pai. O que seria de nós sem esse maravilhoso amor? Meu Deus, nos faz, Senhor, ter uma experiência íntima contigo, entrar num estado de metanoia, Senhor, uma conversão, transformação espiritual lá de dentro, uma renovação da nossa mente, Pai. Nos faz nascer de novo, assim como o Senhor disse a Nicodemos. Nicodemos, é necessário nascer de novo. E se muitos de nós ainda não nasceu de novo, nos ajude, Senhor, a nascer não só da água, mas nascer do Espírito, para viver uma vida santa, íntegra e justa, assim como Jó, e sermos segundo o teu coração, assim como Davi, e sermos um grande missionário como Paulo, Senhor, e ser aquele amigo íntimo do Senhor como João. Ó Deus amado, precisamos de Ti como nunca antes, Senhor. Nos leva para os nossos lares na Tua paz e que esse sermão venha falar ao nosso coração. Amém. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus